Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conteúdo de matemática do módulo 1, que fala sobre prisma e pirâmide na página 150. Então vamos lá! Hoje a gente vai falar um pouco sobre as figuras geométricas espaciais, conhecidas como prisma e pirâmide. Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos de poliedro, certo? Então, para a gente entender melhor sobre os elementos de um poliedro, a tia trouxe o exemplo do dado, como está na imagem, certo? Cada quantidade representada no dado está em um lado desse objeto. Cada lado do dado é chamado de face. Assim, podemos dizer que o dado possui 6 faces, certo? A face é um dos elementos de qualquer poliedro. Os demais elementos são as arestas e as vestes. Então, vamos entender um pouquinho sobre eles. Então, vamos falar um pouquinho sobre a face, certo? O que é a face, tia Andressa? A face é cada lado lateral da pirâmide de um prisma, certo? Então, a face do polímero é a lateral deles, como está pintado de laranja. É o lado, é a face lateral de uma pirâmide, de um polímero e entre outros poliedros, tá bom? Já as arestas, elas são as linhas que vão unir as faces. Então, como está mostrando na cor azul, elas unem as faces. Então, é as linhas que unem as faces, as arestas. As vestes, elas são os pontinhos que unem essas arestas, como está na imagem ao lado aí. É esses pontinhos verdinhos que eles vão ligar as arestas, certo? Então, o F, a face, ele representa o número de faces. O V, o número de vértices. E o A, o número de arestas. Então, vamos lá recapitular novamente. Face é cada lado. É a face lateral de uma pirâmide, de um prisma. E as arestas é o que são as linhas que vão ligar essas faces, certo? Já as vestes são os pontinhos que vão ligar as linhas das arestas. Então, é dessa forma que a gente vai fazer a contagem. A tia Andressa trouxe aqui uma imagem de alguns poliedros e cada poliedro com número de faces, número de arestas e número de vestes. O exemplo do poliedro triângulo, ele possui 4 faces, 6 arestas e 4 vestes. O exemplo do poliedro quadrado, ele possui 5 faces, 8 arestas e 5 vértices. Já o pentágono, 6 faces, 10 arestas e 6 vértices, certo? E assim sucessivamente em todos os outros poliedros. Essa aqui é uma atividade de fixação para a gente entender melhor sobre os elementos dos poliedros, certo? Então, eu trouxe aqui uma pirâmide. E na pirâmide, a gente vai olhar quantas faces ela tem. E o que são faces mesmo? São os lados laterais da pirâmide ou de um poliedro. Então, quantos lados essa pirâmide tem? Quantas faces ela tem? Ela possui 5 faces, certo? E agora a gente vai ver a quantidade de arestas, que são as linhas que unem as faces. Então, vamos contar quantas linhas estão unindo as faces. 8. Então, a gente tem 8 linhas unindo essas faces. Já as vestes, que são os pontinhos que unem as arestas. Vamos contar quantos pontinhos tem? A gente possui 5 pontinhos que ligam essas arestas, que são as linhas, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido sobre os elementos dos poliedros. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as pirâmides e os prismas. Então, vamos lá. Agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre os elementos dos poliedros, vamos entrar nos nossos poliedros, que podem ser classificados como prisma e pirâmide de acordo com a sua característica, certo? Bem, existe uma diferença entre o prisma e a pirâmide. Nós sabemos que os dois eles representam sólidos geométricos, certo? Nós sabemos que os poliedros, como a gente já estudou, eles possuem lados planos. E já os não poliedros são os corpos redondos que correm no solo, certo? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre o prisma. Bem, pessoal, os prismas, eles são polímeros que possuem 2 bases e que são poligonais iguais, certo? Então, elas possuem 2 bases idênticas. Essas bases, elas são ligadas por paralelogramos que chamamos de faces laterais, como a gente já havia falado sobre os elementos, certo? Então, os prismas, eles possuem 2 bases, né? Como está na imagem, e a face lateral, certo? Quando a gente for dar nome ao prisma
ou a qualquer polímero, a gente vai determinar esse nome pela base que ele tem, certo? Então, vamos ver alguns exemplos de prisma. Esse aqui, de acordo com a base, a gente pode identificar que é um prisma triangular, porque sua base representa um triângulo. Aqui a gente vê um prisma quadrangular, certo? Porque a sua base é representada por um quadrado. Já aqui a gente vê um prisma pentagonais, por conta que seu formato de base é um pentágono. E aqui a gente tem um paralelepípedo, que também é representado como um prisma nos poliedros, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre as pirâmides. As pirâmides, ela tem faces laterais formadas por um triângulo e ela possui apenas uma base. Como a gente trouxe na imagem, ela possui apenas uma base, tem a sua face lateral e ela é representada por um triângulo. As pirâmides, assim como os poliedros, a gente também pode identificar o nome delas através da base, certo? Então agora a gente vai ver algumas pirâmides que a gente tem. Aqui é o tipo de pirâmide triangular, que ela é representada por um triângulo à sua base, certo? Aqui é a pirâmide quadrangulares, porque a sua base é representada por um quadrado. Aqui é uma pirâmide regular, porque sua base é representada por um retângulo. E aqui são exemplos de alguns prismas e pirâmides que existem, certo? E tanto o prisma quanto as pirâmides são classificadas de acordo com o formato de sua base, como a tia falou, tá bom? Que pode ser triangular, quadrada, pentagonal, entre outros, certo? Então é isso, pessoal. Aqui é a nossa agenda do módulo 1, prisma e pirâmide, da página 152 a 154. E agora, na página 150, a gente vai fazer junto a atividade, tá bom? Então vamos lá. Agora, observe o cubo e alguns dos seus elementos. Tem as vestes, as arestas e as faces, como a gente conversou no começo da aula, lembra? Pois é, aí o bonequinho fala. As faces são regiões planas. O encontro de duas faces é uma aresta. O encontro de três ou mais arestas é uma vértice, certo? E aí ele pede, complete a frase. O cubo possui quantas faces? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele possui 6 faces. E o que são faces? São as laterais de um polímero, certo? Agora, a gente vai contar quantas arestas tem. E o que é arestas? São as linhas que ligam as faces. Então, vamos contar quantas arestas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o cubo, ele possui 12 arestas. E agora, vamos contar quantas vértices tem. Vamos lá. Vértice é o quê? É os pontos que ligam as linhas da aresta. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o cubo possui 8 vértices. E suas faces são regiões quadradas, porque sua base é quadrada, é quadrangular. Estão vendo? Pois é. E aqui são as páginas que vocês vão realizar a atividade em casa, que é a página 152, 153 e 154. Bem, na página 154, vocês vão utilizar o material complementar que fica no final do livro de vocês, que fica na página 13, tá certo? Para vocês fazerem a atividade da página 154. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar a tia Andressa, tá bom? Um beijo, se cuidem e até a próxima.